Bom, hoje temos mais uma review e ela se trata basicamente de um booster. Esse booster que é da linha de Beyblade X, oficial da Takara Tomy, é o BX45 e se trata do Samurai Calibur 670M. Aqui a gente tem um display do Samurai Calibur, aqui do lado indicando que ele é do tipo equilíbrio, atrás falando das peças dele, a principal característica desse Bey e a sua dona, que é a Tenka Shiroboshi. Então, aqui também a nomenclatura dele, indicando que ele gira para a direita, outros símbolos aqui, indicando que ele é um booster, então ele vê apenas o Beyblade. Então, eu vou abrir ele aqui, arrumar todas as peças e a gente vai analisar parte por parte deste Bey. Esse daqui é todo o conteúdo da embalagem, como a gente pode ver só vem o Bey, então ele vem ali com o manual dele, que indica todas as peças, etc, montagem do Bey. E a gente tem aqui também as partes do Bey que eu vou analisar parte por parte. Então, bora começar de baixo. Bom, começamos pela bit e ela se trata da M. M, que vem da sigla de Merge. Merge é uma bit de equilíbrio que tem como principal característica ter no seu centro uma pontinha mais afiada, como a gente pode ver aqui. Ela possui uma ponta bem mais afiada ao seu centro, que serve para que quando o Bey esteja no centro da arena, ele tenha um padrão mais defensivo, resistindo mais aos golpes dos adversários. E ao redor dela a gente consegue também perceber que ela possui uma área em azul. Essa área em azul se trata de borracha. Essa borracha serve para que quando o Bey ele esteja assim na arena, se ele for para a margem da arena, ele pode pegar um padrão de contra-ataque e basicamente acelerar este Bey. Então a ideia é que a Merge ela vá para a borda da arena e assim ela dê contra-ataque ou até mesmo impeça o Samurai Calibur de receber um over ou um extreme finish, porque a borracha ela vai frear o Bey e vai impedir com que ele saia, por ter mais atrito. Então é bem interessante essa bit, mas a Takara Tomy fez uma alteração de última hora, porque se você olha aqui nos renders e até mesmo aqui na imagem do Samurai Calibur, você consegue perceber um detalhe. Ela é muito mais baixa do que a própria bit veio. Então é bem curioso perceber que teve essa alteração de última hora da Merge, porque ela é uma das bits mais altas do jogo, superando até mesmo a Disc Ball e a Yielding, que saiu logo depois. Então, cara, é uma das bits mais altas, então talvez seja por isso que ela não seja tão utilizada e seja um pouco subestimada, por conta da sua altura, e por conta disso ela perde bastante equilíbrio. E não só disso, ela tem essa altura, mas também ela tem 18 dentinhos, que quando ele conecta na Extreme Line, faz com que o Bey corra, e corra muito, por conta de ter 18 dentinhos nessa bit, ela vai correr e queimar muita resistência. E ele tem a resistência burst aqui, que é essa parte mais grossa aqui, que impede com que ela receba burst com tanta facilidade, já que ela gasta mais resistência, tem um padrão às vezes mais agressivo, então é bem interessante perceber isso. E Merge ela tem se destacado recentemente no competitivo com o lançamento do Bullet Griffon, já que ele é um bem mais alto, então essa bit aqui ajuda ele principalmente com a sua mecânica na parte mais lisa. Também é interessante a gente perceber essa ascensão da Merge, e tanto que este Bey aqui ele encareceu conforme depois do lançamento do Griffon e desse combo, por conta justamente da Merge que só vem nele, e no remake do Storm Spriggan atualmente. Então, essa aqui é a Merge. Bom, seguindo com as peças aqui, temos aqui a Ratchet que se trata da 670, ou 670. 670 tem as duas nomenclaturas, sendo 6 dos seus 6 pontos de impacto, que tem um padrão aqui intercalado, então ela tem um ponto aqui que é reto, então ele não tem nenhum caimento. Aqui, quando a gente consegue ver, ele tem uma queda aqui nessa parte, e aí ele faz aí sequencialmente em 3 pontas que tem esse padrão, e outras 3 que são retas. Então a gente também tem aqui embaixo o seu núcleo, que é o 70, que confere a ele 7 mm de altura, então uma altura intermediária dentre as Ratchet de Beyblade X. E tá uma cor muito bonita, tá? É um azul turquesa muito bonito que lembra o Pegasus Blast. Então é bem bonita essa Ratchet. Infelizmente as Ratchet 6 não são tão competitivas assim, por serem até que leves, mas essa aqui é a Ratchet. Seguimos aqui então para a Blade. A Blade que temos aqui é o Samurai Calibur. Samurai Calibur é uma Blade de equilíbrio e que eu acho que era para ser o tipo original desse Bey, porque principalmente
primeiro lançamento de um samurai que a gente teve foi na Hasbro, com o Samurai Calibur utilizando uma Taper, beleza? E ele é um remold aqui do Lian Claw. E o segundo lançamento foi o Samurai Saber, que era um blade de ataque, mas que tinha muitas características de um blade de equilíbrio. E bom, o Samurai Calibur veio aqui com uma blade de equilíbrio agora. E ele tem umas características bem interessantes que a gente vai analisar aqui. No caso, a primeira delas é que ele tem 2 formatos, o que é muito estranho, porque a gente olhando assim por cima, a gente consegue ver um formato mais quadrado. Você tem uma visão aqui de um formato mais quadrado, porque ele tem essas 2 espadas aqui que fazem o contra-ataque dele, e essas 2 partes que são mais lisas para defender os ataques dos oponentes. O que é muito interessante para essa blade, tá? E ele é lembrando, uma blade da linha BX, então seus prendedores são feitos de metal, então ele tem uma estabilidade maior. Ele não tem nenhuma mecânica na sua blade, é uma blade bem básica. E ele também possui um detalhe aqui hexagonal por dentro muito bonito, tá? Bom, ele possui esse formato justamente nessa ideia que eu disse, mas quando a gente olha aqui ele de baixo, a gente percebe que ele é muito circular, cara. Ele é extremamente circular e quadrado ao mesmo tempo, que é bem estranho. E quando a gente olha ele lateralmente aqui, verticalmente, só que do lado aqui, a gente consegue ver que os padrões de contra-ataque dele. Aqui é aquela parte mais lisa que eu falei, que é para desviar dos ataques dos oponentes, mas a parte de contra-ataque dele aqui. É uma blade muito interessante, cara, é uma blade que tem um funcionamento muito bom, que alguns campeonatos o pessoal utiliza. Eu gosto da ideia do Samurai Calibur, cara, é muito interessante perceber que esse Bei, eu acho que é uma blade bem subestimada, sinceramente, porque ela tem um formato muito interessante para campeonato, ela tem algumas combinações que saem bem, então, cara, é uma blade que eu acho bem subestimada em termos de uso. Aqui embaixo a gente consegue ver toda a distribuição de peso dele aqui. Por mais que ele tenha este ponto aqui menos preenchido que este, ele é uma blade bem equilibrada, porque aqui se trata de um contrapeso, porque aqui tem 2 prendedores mais próximos aqui do que aqui. Então é bem interessante que ele tenha esse contrapeso em comparação ao outro lado. E, cara, é uma blade que eu gostei do design dela, é bem bonito. E eu quero ver como ela vai se performar na arena. Bom, explicadas todas as peças, a gente vai pra montagem, que é bem simples. A gente pega aqui a blade, alinha ela com a ratchet, gira e depois encaixa a bit. Bom, temos aqui então o Samurai Calibur 670 Merge, um base extremamente alto e que tem uma performance que é bem curiosa, que eu quero testar aqui em comparação com as outras duas versões. A gente pode ver aqui, infelizmente o meu da Hasbro ele não tem a cor branca daquele recolor da Takara Tomy, mas eu tenho um roxo aqui do Samurai Saber que é bem bonito também. A gente consegue perceber que ele mantém alguns detalhes do Samurai Saber, tá? Um detalhezinho breve aqui que percebo é essa asinha aqui, que lembra bastante a pequena katana que o Saber tem. Então é bem curioso, é bem interessante. Eu quero testar isso bem na arena, então bora lá contra alguns oponentes. Bom, Samurai Calibur irmãos, então vamos testar ele aqui contra alguns outros 4 base stock. Então bora lá. Primeiro eu vou colocar ele contra o Wolf Hunt Free 060 Disc Ball. Então bora lá. Vamos lá, primeira batalha. Wolf Hunt. Lancei o Calibur mais inclinado para forçar ele um contra-ataque. E acho que funcionou. Ok, ele desequilibrou muito o Wolf. E o primeiro ponto na resistência fica pro Calibur. Então o placar está 1-0. Ok, Wolf Hunt. Extreme Finish, muito bonito, e encerra a batalha no 4-0. Bom, vamos para a segunda batalha então dele, que será contra o Whale Wave 580 Elevate. Então bora lá. Whale Wave. E agora o Calibur. Calibur que se virou todo ali no bolso. Então o Whale Wave deixa o placar em 2-0 com Over Finish. Whale. E agora o Calibur.
borracha. Vamos ver. Calibur com pouquíssima resistência, já que ele queimou muito lá no começo da batalha. Vamos ver quem é que vence essa. A batalha está mais propensa pro Whale. E o ponto é propriamente do Whale. Então, ele acaba fazendo um spin finish, deixando o placar em 3-0. Whale. Que nesse caso eu acredito que tenha sido um burst finish, porque o Whale bateu aqui e eclodiu. Então eu vou considerar 2-2. Ok, Whale. E agora o Calibur. E o Calibur consegue um over finish, deixando assim o placar então virado em 4-3. Vitória do Samurai Calibur. Então para a terceira rodada teremos então Nightmail 385 Bounce Spike contra o Samurai Calibur. Então bora lá. Mail. E agora Calibur. Dá um overfinish bonito no Mail e acaba deixando o placar em 2-0 com o overfinish. Mail e Calibur. Os dois são muito altos. Talvez o Calibur até mais que o Mail. Mas vamos ver, né? Qual dos dois vai ter mais resistência. E o Calibur se provou tendo mais resistência nesse round. Então, deixa o placar assim em 3-0. Mail. Calibur. Calibur pegou na bocacha ali na arena. Resistência. Mas na sua última rotação consegue mandar o Nightmail para overfinish e encerrar a batalha em 5-0. Para a próxima batalha então, o Calibur irá enfrentar Impact Drake 960 do Rush. Então bora lá. Ok, Calibur. Que cumpriu com o nome e deu um belo impacto no Calibur, lançando ele para overfinish, deixando assim o placar então em 2-0. Calibur. Drake. O Merge segurou, mas com pouca resistência, Impact Drake ainda ganha e deixa o placar em 3-0 por um spin finish. Eu falo o Drake primeiro e agora o Calibur. Ok. O que foi isso? Eu ia falar que o Calibur não tava com muita resistência, mas ele acabou mandando o Impact Drake pra longe, deixando o placar assim em 3-2. Calibur. Drake. Que quase acerta um Extreme Finish. E na resistência o ponto vai pro Calibur, que empatou no finalzinho. E deixa assim o placar empatado em 3-3. Ok, Calibur. E agora tem todo o Extreme Dash. Merge segurou o Calibur na arena. Vamos ver. Tá batendo muito na Extreme Line. Infelizmente o Calibur não teve muita resistência contra o Impact Drake, que acaba vencendo no placar de 4-3. Bom, esse daqui foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu adorei o Samurai Calibur, sinceramente, ele é um bem muito interessante. A sua Blade dá bons contra-ataques e tem uma boa resistência. A Merge me pareceu muito descontrolada, principalmente pelo fator dela ter 18 dentinhos aqui. Acaba prejudicando muito a aceleração dela, mas deu pra perceber um pouco que a minha borracha começou a ficar levemente mais afofada. Isso aqui é bom, mas não pode desgastar ao ponto da ponta, basicamente ficar a ponta de borracha ficar inexistente.
um leve desgaste já serve pra merge, talvez. É uma ótima ponta pra KO Defense, como deu pra ver ali contra o Impact Drake, que ele quase não foi jogado pra Extreme Finish em diversos momentos. Então, esse aqui foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima. Falou, fui!